Que a paz do Mestre nos envolva. Nosso tema, necessidade da caridade. Ele vai ter por base a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está lá no capítulo 13 e vai versículo 1 a 13. Obviamente a gente vai fazer uma adaptação dela no sentido da visão da caridade que a doutrina espírita nos coloca como o verdadeiro caminho da salvação. Né? Bom, mas para a gente começar o estudo de hoje, a gente tem que começar com alguns questionamentos. Vamos ver se dá certo. Primeiro, o que é a caridade? Primeira coisa que a gente tem que definir, se a gente quer saber a necessidade de alguma coisa, que coisa é essa, para a gente ver o que efetivamente nós necessitamos e o que nós efetivamente precisamos fazer para levar esta coisa àqueles que efetivamente necessitam. A gente poderia falar, não, tá certo. Quem está precisando de recursos financeiros, se eu levo essa pessoa a alguma quantia, eu estou praticando a caridade, né? Porque ela vai poder resolver seus problemas, ou pelo menos os problemas mais emergenciais. Então, efetivamente, dar a esmola, dar o material, é um ato de caridade. A gente poderia ver, levar comida aos famintos, também, mesma coisa. Está mais premente ainda. A pessoa que está com fome, você não pode levar falar em Jesus com ela. Não vai adiantar nada. Mitiga a fome, tire a fome dela e depois você fala sobre Jesus, fala sobre o amor, fala sobre o respeito ao próximo. Mas enquanto aquela pessoa estiver com fome, só resolve dando pão. Então é uma caridade efetivamente para aqueles que estão famintos. Seria agasalhar os que têm frio? Com certeza. Lembrando sempre, né, que o caminho já não sente frio. Quem sente frio é o ser humano. Então, aqueles cobertores, aqueles casacos que estão largados lá em casa para um dia quando eu precisar, né? Tem tanta gente precisando agora. E muitas vezes esse dia que eu vou precisar nunca chegará. E quando chegar a necessidade, você olha, aquele era tão velho que eu vou comprar um novo. Então você deixou uma oportunidade de levar um casaco para quem precisa, levar um agasalho para quem precisa. Então tirar o frio de alguém com a atuação de um cobertor ou de um agasalho, efetivamente é uma forma de caridade. Né? Mas aí me surge um outro questionamento. Deixa eu deitar Esse outro questionamento seria o seguinte: isso, dar o pão, dar o dinheiro, dar o agasalho, isso nos daria consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Ou seja, se eu levar a comida, se eu levar o agasalho, se eu levar a moeda, eu posso efetivamente estar com a minha consciência tranquila com Cristo, a quem nós nos colocamos como efetivamente seus seguidores? Então, vamos fazer uma reflexão sobre o nosso posicionamento perante a vida, ou seja, perante as situações que a vida nos traz, que nos coloca na condição de ajudar o próximo. Chico Xavier nos dizia o seguinte, ou nos diz, né? Ele continua aqui. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Ou seja, a caridade será sempre, muitas delas será física. A doação da comida, a doação do dinheiro, a doação da matéria, a doação do agasalho. Mas ela será sempre um exercício espiritual. Porque na hora que eu pratico o bem, eu estou trabalhando a minha evolução espiritual. Eu estou trabalhando a minha condição de espírito em evolução. E exatamente na maneira como eu faço esta doação, é que virá o retorno do bônus ou não. Por que bônus sim ou não? Porque muitas vezes eu dou algo humilhando tanto a pessoa, fosse melhor seria se eu não tivesse dado.
O bem a pessoa vai ficar tão magoada, vai aceitar porque precisa, mas vai se sentir tão subjugada que antes eu não tivesse dado. Então, por isso que eu falo, não só o fato de dar é um fato que vai me trazer bônus. Sempre que eu faço alguma coisa, sempre tem algo positivo. Mas principalmente a maneira como eu faço essa prática da caridade, aí efetivamente estará onde eu posso adquirir uma condição de crescimento na escala espiritual. Bom, agora, se o amor, como Cristo nos mostrou, é o sentimento por excelência, o sentimento maior que o Cristo veio nos ensinar foi o amor, nós podemos dizer que a caridade vai ser a materialização desse sentimento. E aí, como Emmanuel nos coloca tantas vezes, nós podemos falar que a caridade é um amor em ação, é o amor em movimento, porque eu pego aquele sentimento que eu tenho de fazer o bem e efetivamente o faço. Aquele sentimento de amar o próximo, e eu transformo esse sentimento de amar o próximo em atos de doação, de minorar fome, frio, problema social, financeiro que está desequilibrando emocionalmente alguém. Então, é esse passo à frente, onde eu transformo aquilo que o meu coração está cheio efetivamente em atos, e aí que exatamente aí nós poderíamos dizer que o coração está cheio de amor. Porque não existe um coração cheio de amor que não se transforme em atos amorosos. Não seria só falácia a pessoa falar, eu sou puro amor, mas não faço nada com ninguém, mas vibro o amor pela humanidade. Falácia. Bom, então Paulo nessa epístola, ele vai mostrar aos coríntios o quê? Aos coríntios, né, que eram os moradores da cidade de Corinto, que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas aquele processo de darmos o que nos sobra aos carentes. Ele envolve muito mais apenas o ato de dar. É um processo que vem numa necessidade, porque na verdade quando a gente fala a prática da caridade, a gente vê sobre a necessidade apenas do que recebe, mas é uma necessidade para aquele que tem condição de dar. Porque se ele assim não fizer, ele está jogando fora uma encarnação. Hoje, onde em algum aspecto ele tinha condição de ajudar o próximo e não ajudou. Por isso que a gente vai ver que a caridade não é só dar dinheiro, dar comida ou dar um agasalho. Então, o ato desta doação material ou financeira, esse ato não efetivamente, apesar de ser um ato caritativo, ele não necessariamente será um ato de grandiosidade da virtude do amor ao próximo. Bom, vamos falar um pouco da cidade que Paulo se referia, né? Essa aí é a chamada cidade de Corinto, a estrada de Le Chagnon. Era a principal estrada, a principal via de entrada e saída, obviamente, da cidade. Tinha um pórtico ao norte, aí efetivamente não tem, só tem as ruínas dela, mas tinha um pórtico de entrada na cidade. E a cidade era caracterizada por avenidas, ruas muito largas. E se vocês perceberem, como é que o flash onde aqui? Não está dando. Olhar aqui esse piso, que está quebrado, esse piso é mármore. Era uma cidade cuja rua eram calçadas com mármore. Era uma cidade rica. Agora, Corinto era uma cidade rica por quê? Porque era uma cidade onde exercia-se o comércio. E onde tem muito comércio, gira dinheiro, o que tem? Prostituição, algum tipo de droga da época, né? E marginalidade. Mas a relação não só da prostituição como ação, vamos dizer, profissional, entre aspas, de algumas mulheres por homens, ela também é uma prostituição dos valores dos moradores de Corinto.
A cidade não tinha valor de moral. Era uma cidade voltada para a luxúria, era uma cidade voltada para a sexualidade. E olha então que Paulo vai escrever uma carta relativa ao amor para quem? Para aqueles que interpretavam o amor apenas como uma relação física, como uma relação sexual. E isso é tão claro nessa visão de Corinto, quando Paulo escreve e dessa, vamos dizer assim, depravação de comportamentos, depravação de moral e ética dos coríntios, nessa frase, nessa passagem que está lá no capítulo 5, no primeiro versículo, quando Paulo fala o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. No mínimo eu vou entender a mulher do meu pai como minha madrasta, mas eu posso entender a mulher do meu pai como minha mãe. É isso que o Paulo colocava. Que a deturpação de valores eram tantas que entrava dentro da própria família. Pai com filhos, mãe com filhos. Então era um local, olha, outra foto de Corinto. Essa aí já tem uma visão melhor das pilastras, né, do piso, né, uma cidade rica, que tinha essa característica negativa do comportamento da sociedade. Como eu falei, o luxo era tanto que as ruas eram calçadas com mármore. Né? E interessante que Paulo fala aqui, a fornicação, ou seja, o ato sexual era tão grande de todas as maneiras que nem entre gentios se nomeia, ou seja, nem eles gostavam de comentar isso, do que acontecia ali dentro. Né? Então, é para esse povo de Corinto, que Paulo vai fazer o seu maior poema, né? Que é esse hino de amor e a caridade. Né? E a gente fala amor e a caridade, que a gente vai ver que algumas versões colocam as frases de Paulo como amor, e outras versões da Bíblia colocam a frase como caridade. Porque, como eu falei, um é o sentimento, o outro é efetivamente transformar aquele sentimento em atos. Bom, então vamos tentar relacionar cada frase, né, com que a gente pode caracterizar como a verdadeira caridade que a doutrina espírita nos traz. E começa Paulo dizendo o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Bom, aí esta frase que ele começa este capítulo é um alerta para quem? Vamos trazer para dentro da doutrina espírita. É alerta para palestrantes, é alerta para dirigentes de grupos de estudos, né? É alerta para diretores de casas espíritas, é alerta para as pessoas que trabalham com evangelização de criança dentro da casa espírita. A gente está falando apenas aqui, trazendo para a ótica da nossa doutrina. Ou seja, se o que eu falo, né, o que eu efetivamente faço, bom, para mim já é um caos, mas pode ser um caos maior. Se uma pessoa que me ouve falar aqui e me vê fazer algo errado e não tem o sentido de falar, esse aí é apenas um alto-falante da doutrina. É ruim, mas pelo menos ele está falando, mas eu já tenho noção disso, deixa esse cara de lado. Vou continuar seguindo o meu caminho. Mas para muitos é o seguinte, está vendo? Que doutrina é essa que a pessoa chega lá, fala isso, e no dia dele é totalmente contrário. Então a gente pode acabar tirando tantas pessoas da doutrina por causa deste comportamento errado que estamos tendo. Que já era altamente nocivo para nós, que falamos uma coisa e fazemos outra, mas terá uma carga de negatividade maior quando nós desmotivarmos alguém a continuar dentro da doutrina espírita por causa do nosso comportamento errado. Bom, o grande exemplo que a gente pode falar da mudança da nossa intimidade, ou seja, o que a gente chama da reforma íntima, do nosso comportamento moral perante as vicissitudes que a vida nos traz,
é que para lutar com as nossas imperfeições, né, nós temos que entender que elas serão um contínuo, porque a cada dia aquela minha imperfeição aflorar. E aí eu dou uma controlada nela, deixo de fazer aquilo que eu tinha vontade, me seguro. O que vai acontecer? Aos poucos, essa tendência, que pode ser muitas vezes, uma tendência comportamental de tantos erros em vidas passadas, acoplada a quê? Algum espírito que quer ver a derrota. Aí me insufla a fazer aquilo errado que eu tenho, que me deu a vontade de fazer, porque é algo que eu já vinha fazendo há muito tempo. E isso que a doutrina espírita me serve como um grande freio para, antes de nós fazermos qualquer atitude, nós pensarmos até onde aquilo está dentro do que Cristo nos ensinou. E nós vamos ver então, ainda sobre isso, saindo da carta de Paulo, vamos ver lá em Lucas, né? Capítulo 6, versículo 44, quando Lucas diz o seguinte: pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhe figos dos espinheiros, nem vindimam uva da árvore, nem vindimam uva da sarça, né? Que é o pé da uva, a videira. E Jesus, em outro momento, falava o seguinte, que nós vamos conhecer se uma árvore é boa ou se uma árvore é ruim pelos seus frutos. Não pelo fato dela ser frondosa ou não. É pelo fato do que ela produz. E nós, como árvores, seremos efetivamente bons ou maus em função de quê? Daquilo que nós, por acaso não, daquilo que nós, no nosso dia a dia, produzimos. Por quê? Se a minha vida não for um comportamento ético e moral sob a ótica da mensagem do Cristo, que a doutrina espírita codifica para todos nós, né, nós teremos exatamente isso, né? O símbolo que soa e o sino que tira, apenas. Fazemos apenas barulho, somos apenas o alto-falante da doutrina. Importante, o que modifica alguém? Como eu posso fazer um filho meu tomar um rumo certo? Tem vários. Primeiro, uma corrigenda, que nunca é demais. Segundo, palavras, né? Mas essas duas só terão efetivamente a força moral para convencê-los se eu der o exemplo. Sem o exemplo, não adianta bater nem falar. E com o exemplo, eu posso muitas vezes não precisar nem bater nem falar. Só o filho olhar o seu comportamento no dia a dia, isso é a maior mensagem que eu posso estar dando para ele. Porque, obviamente, para alguns filhos, um reacerto, né, que a gente chama a primeira vara da infância e juventude, né, aquela chinelada, um tapinha na bunda, né, agora está meio complicado, né, porque tudo vira crime nesse país. Mas, de qualquer forma, uma reprimenda às vezes faz sentido, o excesso nunca. E palavras sempre é importante. Mas, sem o exemplo, não adiantam palavras, muito menos qualquer tipo de corrigenda mais forte. E continua então Paulo na sua carta aos Coríntios. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Como eu falo, algumas versões da Bíblia falam, se não tiver amor, eu nada sou. Mas tanto faz, amor ou caridade, é tudo no sentido de fazer com que aquele sentimento que nós imaginamos ter, ou que tentamos desenvolver em nós, se transforme em atos. O que Paulo nos traz aí nessa mensagem? Que ter o conhecimento espiritual do sentido de fazer o bem não é suficiente para me dar nenhuma condição de evolução. E muito pelo contrário, eu digo que é até pior, porque se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço,
eu estou incorrendo num erro maior, porque disso eu já sabia e não fiz efetivamente porque não quis. Diferente daquele que não sabia daquilo e nunca fez. De qualquer forma, ele tem uma responsabilidade, porque no íntimo todos nós sabemos o que temos que fazer, o que é bom, o que é errado. Porque o pior dos seres, ele tem a sua consciência, e a consciência sempre nos cobra quando nós estamos no caminho errado. Bom, nós vamos saindo de novo da carta de Paulo, indo lá no Evangelho de Mateus, quando Mateus vai dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus respondendo disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos simples. E aí a gente fala: poxa, mas Deus ocultou dos inteligentes? Se nós entendermos que nós somos uma partícula de Deus, como seus filhos, como sua criação, nós espíritos imortais, nós trazemos em nós as leis de Deus. Então, esse ocultaste dos sábios e inteligentes significa: eles não quiseram ver. Eles não quiseram entender o que tinham que fazer e procuraram arrumar suas desculpas, suas razões para não fazer. Então, esse processo que nós vemos naquelas pessoas que se acham tão inteligentes, tão superiores, que trabalhar a ideia de Deus os incomoda, porque eles teriam que aceitar uma inteligência bem superior a deles. Então, o grande processo dos sábios, dos doutos, de não aceitarem Deus, é exatamente por esse processo de serem muito inteligentes. E também por um processo atávico, de, se a pessoa tem uma capacidade técnica, uma capacidade de desenvolvimento filosófico, científico, a gente entende que é um processo que ele vem adquirindo, encarnações e encarnações. E nós sabemos que no auge da Idade Média, todos aqueles que procuravam ver a relação com Deus sob uma ótica muito mais lógica e racional do que a igreja católica pregava, eram considerados como hereges. Muitos deles foram sacrificados e mortos nas fogueiras. E essas pessoas continuam reencarnando. E muitas vezes trazem dentro de si todo esse drama, esse medo, esse ódio, mesmo que não entendam isso, daquilo que passaram em outras encarnações. E hoje talvez tenham uma grande dificuldade de entender esse processo, de continuar no caminho de desenvolver na ciência, mas de aceitar a religião. E hoje o grande processo que a doutrina espírita nos traz é esse retorno do encontro da ciência com a religião. De modo que mostra que uma não vive sem a outra. Uma complementa a outra. Tudo que a doutrina espírita nos trouxe e que falavam, e que André Luiz nos trouxe como novidade, principalmente na área médica, e que muitos médicos chegaram a falar com o Chico, que aquilo é um livro muito bom, muito bonito, mas aquilo não fazia sentido. Hoje a gente vê que faz sentido. Uma deles é a pineal, que era a glândula que ele dizia que só serviu apenas no processo da sexualidade, da adolescência, e depois ela perdeu o sentido. Hoje a gente sabe que a glândula pineal é a grande glândula de contato entre os dois planos. E outras tantas coisas dentro daquilo que André Luiz nos trouxe, que só depois a ciência veio comprovar. Então, olha só, aquilo que a religião vem trazendo, através do processo mediúnico, com o que a ciência vai encontrando. E os dois vão se casando nesse processo de crescimento. É de posse, então, dessa necessidade de nós entendermos, que as leis do universo, as leis que regem o universo, são leis divinas, portanto, imutáveis, e dentro dessas leis divinas que regem o universo, são as leis morais, as leis que estão gravadas na nossa consciência. Apenas com esse sentido e com efetivamente a vontade de trabalhar para que nós possamos, no dia a dia, exercitá-las, é que faz com que a gente possa crescer. E dessa forma, os doutos e os sábios e os inteligentes
têm que ser mais inteligentes ainda e perceber essas nuances e entender que apenas na busca de comportamento humilde, na busca de procurar pesquisar mais aquilo que ele não entende, antes de dizer que não acredita, que não aceita, é que está a efetiva sabedoria de cada um de nós. E assim nós vamos chegar também numa outra epístola, essa de Tiago, onde Tiago dizia assim: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. Bom, a fé, a gente não é um sinônimo de caridade, né? Mas muitas das vezes a caridade é praticada porque tem a fé. Não necessariamente. Eu posso não acreditar em nada, ser um ateu, mas levar a minha vida para atender a dor do próximo. Mas se eu tiver efetivamente a fé que a gente fala que é esse contrato de fidelidade com o Pai, um contrato de exclusividade com o Pai, se eu tiver essa fé, é muito mais fácil, é uma coisa lógica, consequência de eu entender a necessidade da prática da caridade. E quando ele fala que a fé está morta em seu isolamento, ou seja, mesmo que eu tenha fé, mas aquela fé que eu acho que tenho, né? Que não é efetiva fé. É a fé que está presa apenas no meu consciente de ser encarnado, mas não aprofundou-se no espírito mortal que sou, né? No meu ser íntimo, né? Se ela não se transforma em obras, ela está morta em que isolamento é esse? Isolamento que eu mesmo me coloco quando não entendo da necessidade de olhar para quem está ao meu lado, em necessidade, em sofrimento, em algum tipo de angústia. Então eu me isolo, e essa talvez em outros livros a gente vai ver a literatura espírita falando, que essa é efetivamente a grande morte, quando o espírito se isola de trabalhar no processo de relação e interdependência com o próximo. Porque ele fica tão preso que acontece os processos de encasulamento, que chega até na ovalização, mas isso é outro assunto. Né? Mas eu não consigo olhar para o próximo como um irmão. Olhar para o próximo como alguém que eu possa ajudar, independente do que ele puder fazer comigo. E num livro fantástico dentro da literatura do André Luiz, que é o livro Libertação, né, nós vamos ver o instrutor Gúbio, no momento em que André Luiz está com ele numa igreja, e André Luiz começa a falar da necessidade de se pedir a luz do alto, aquelas pessoas estavam ali pedindo que a luz do Pai se derramasse sobre elas, né? E Gúbio fala algo que nós não podemos nunca deixar de levar em consideração no nosso dia a dia. O que dizia Gúbio? A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Ou seja, se eu quero ser iluminado pelo Pai, que eu acenda o meu palito de fósforo para iluminar alguém. Tudo na vida é devolução. Para eu ter a condição de receber alguma coisa em troca positiva, eu tenho que dar alguma coisa em troca, mesmo que seja o mínimo possível. Olha a parábola dos talentos. Um recebeu 5, porque poderia transformar aqueles 5. Outro recebeu 2, porque só poderia reproduzir os 2. E um recebeu 1, porque só poderia reproduzir 1. Os 2 primeiros reproduziram e o último não. O que é isso? Eu recebi o talento da oratória, eu recebi o talento do intelecto, eu recebi o talento de uma condição financeira ótima, eu recebi o talento de uma família que me deu um suporte sentimental e, vamos dizer, espiritual forte. Eu tenho que tudo isso que eu ganhei, que eu recebi no meu processo de necessidade, que muitas vezes eu não tenho nem merecimento para aquilo, não vamos colocar tudo com merecimento, porque se fosse só por merecimento a gente estaria muito pior do que estamos, mas como necessidade, para quê? Para desenvolver aquilo que eu me propus a fazer nessa encarnação. E se eu não usar isso que eu recebi para ajudar o próximo, eu não estou acendendo minha luz. E aí a minha responsabilidade será sempre maior quanto mais talentos
eu tiver recebido. Então, se nós não nos ajudarmos, né, um grande processo de interdependência, praticando aquilo que cremos através de um bom exemplo, qual a vantagem de ter fé? Se ela não se transforma em obras, se não transforma em atos. Voltando então à nossa epístola aos Coríntios, Paulo dizia: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Dar esmolas, né? Acabar com a necessidade material, acabar com o frio do próximo é fundamental, é importante, sem menor dúvida, né? Mas é preciso mais. Né? É preciso que nós nos alertemos que não são apenas esses atos que contam, né? Mas que tudo depende da intenção, aquilo que eu falei. O que adianta eu dar alguma coisa para alguém no sentido de humilhar? O que adianta eu dar alguma coisa para alguém no sentido de que alguém me veja dando aquilo, de modo que eu possa crescer na visão de outras pessoas como uma pessoa caridosa? O ato de dar tem que ser um processo natural de ajudar aquele que necessita. Porque, com certeza, de alguma forma, nós sempre precisamos que alguém seja caridoso conosco. Mesmo que seja a caridade da tolerância, a caridade da paciência, ou a caridade de algum auxílio na área material que possamos precisar. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos fala também uma coisa muito interessante. Dizer: o coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. Ou seja, a gente vamos pensar coração, né, sob uma ótica figurada, né? Coração seria o sentimento, né? A essência do ser que somos, imortais. Ela vai inspirar o cérebro, aí já é um órgão físico, a minha capacidade intelectiva nessa encarnação. E quando o coração inspira o cérebro dirige a existência. A existência o quê? O ser imortal naquela encarnação. Né? O que a gente pensa, o que a gente elocubra, o que a gente maquina na nossa mente, né? Tem origem, né, no nosso coração, ou seja, no nosso ser imortal, que é o que somos. Agora, a emoção cria a ideia, e a ideia plasma as ações. Então, quando a gente fala assim, eu tenho que controlar o meu pensamento. Sim, temos que controlar o pensamento, sim. Mas, se eu quiser controlar apenas o que eu penso, é como enxugar gelo. Porque a base do pensar errado não está no pensamento propriamente dito. A base do pensar errado está nas emoções, nos sentimentos que eu tenho. Então eu tenho que primeiro conhecer que tipo de sentimento eu tenho, que eu sei que não é positivo, e trabalhar nesses sentimentos. Porque na hora que eu trabalhar esses sentimentos, os pensamentos negativos não virão. E aí eu não estarei enxugando o gelo. Eu estarei efetivamente me transformando no processo de evolução espiritual. Controlando e refazendo os sentimentos que eu hoje já determino que são negativos para a minha evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 26, Kardec nos diz o seguinte: há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo e fanatismo. O que Kardec nos fala? Quando eu faço algum sacrifício, e esse sacrifício é para o bem de alguém, ótimo, efetivamente eu estou praticando a caridade. Agora, quando eu faço um sacrifício, né, onde eu me inflijo algum tipo de dificuldade, e esse objetivo tem
e esse sacrifício tem apenas como objetivo eu de alguma maneira me engrandecer perante o próximo, sem que leve nenhum fator positivo para ninguém, então efetivamente eu estou apenas sendo um egoísta e um fanático. E aí ele retrata muito isso aí com relação àquela situação do autoflagelo, né? Como algo de ligação com o pai e a dor. Né? A dor pode ser uma ligação com o pai, quando essa dor você mesmo se permite que aconteça para ajudar alguém. E a dor pode ser apenas um enfrentamento de dificuldades, né? Abrir mão de tantas coisas que acabam sendo dores para nós, quando nós deixamos de fazer aquilo que nós queremos para ajudar alguém. Então esse tipo de dor é a dor positiva. Agora a dor do autopunição, isso aí só nos leva a um processo efetivamente egoístico, fanático e que demonstra um desequilíbrio emocional e espiritual. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua nos falando. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Ou seja, se eu tenho um casaco sobrando e dou um casaco, efetivamente é um grande ato de caridade. Mas se eu tiro um casaco no meio da rua, vou passar frio para aquecer alguém, então essa doação é muito mais importante. Eu estou passando, me proponho a passar por uma dificuldade para mitigar a dificuldade do próximo. Então é esse sentido, né? Se eu alimento alguém de modo que eu tenho que comer menos daquilo que eu como, que vai me passar alguma fome, não é eu tenho um prato muito farto, se eu tirar metade dele eu não tenho um prato farto, não é isso. Mas se o meu que eu como é o suficiente para alimentar, eu abro mão daquilo, eu tenho um pão para comer durante o dia, eu vejo alguém com fome, eu reparto aquele pão, e aí esse ato é um ato de caridoso, é um sacrifício que Deus abençoa, como diz Kardec. E Allan Kardec fecha a questão sobre isso, quando ele diz: Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Não é se martirizando com o chicote, nem se martirizando com a culpa, que é outra maneira do autoflagelo. Eu já não me chicoteio mais, mas eu fico o tempo inteiro remoendo o que eu fiz de errado e não saio daquilo. O que eu fiz errado, fiz, reconheci o erro, ótimo. Arrependa-se, procure acertar o erro. Se eu não puder acertar com quem você errou, acerte com a humanidade, porque quando eu faço mal para alguém, eu estou fazendo mal para todos, porque aquele mal ficará naquele ambiente enquanto eu não refizê-lo. Por isso que nós falamos na psicosfera do planeta é denso pela porque não só nós pensamos errado, como nós fazemos tantas coisas erradas e não as corrigimos. E somente quando eu zerar a minha conta com o universo, que eu diminuo um pouco da carga negativa que eu mesmo coloquei nela, pelos meus pensamentos ou pelos meus atos. E quando Jesus fala do ressentimento, é o seguinte: da mágoa, da raiva, do ódio, da intolerância, do desamor. Abra mão desses sentimentos negativos, né? Que efetivamente, né, eu estarei sendo agradável. Na outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, já aí não Kardec, mas um espírito que se denominou espírito protetor, diz o seguinte: hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mistério nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Olha só, o que o Espírito Protetor fala? Não é a fé que sustenta a caridade, é o ato de ser caridoso que fortalece a minha fé. Porque quando efetivamente eu sou caridoso, eu tenho a noção que existe uma força muito maior por trás.
Então, eu não tenho que desenvolver a fé para ser caridoso. Eu tenho que ser caridoso para desenvolver a fé. É mesmo aquela situação, não, eu tenho que me evoluir um pouco mais para poder efetivamente ter esse amor ao próximo. Não. Eu tenho que buscar em mim desenvolver o amor ao próximo para evoluir. Porque a evolução se dá pelo ato e não pela vontade. A vontade é importante para que eu pratique o ato caridoso. E não como vontade em si para me levar a algum lugar. E vamos então, voltando para a carta de Paulo. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Né? Então é isso aí. Eu, para ser caridoso, primeiro eu tenho que... O impaciente não é que pode ser caridoso. Se eu não tenho paciência para entender o próximo, para ouvir o próximo, para procurar uma solução para o próximo, né? Aquele que eu toma aí 10 reais aí e me deixa em paz. Não, ajudei. Mas não posso dizer que eu fui caridoso. Porque muitas vezes a pessoa se sente repelida. Vai pegar aquele dinheiro porque precisa, está necessitado. Mas às vezes precisava um pouco mais. Né? Sei que muitas vezes a gente não tem tempo, mas né, é uma realidade. A caridade não pode ser invejosa. Eu não posso fazer a caridade porque o fulano está fazendo também. Isso não passa a ser efetivamente uma caridade. Estou só num processo de competição, de emulação de alguém que está fazendo o bem ao próximo. E muito menos eu posso me ser orgulhoso por ser um grande ser caridoso. Porque a caridade é aquele processo que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Talvez esse seja o maior sentido dessa frase do Cristo. A partir daquele momento que os meus atos de caridade não possam ser contados, hoje eu fiz uma caridade, hoje eu fiz 3 caridades. Não, quando na minha vida for um processo de ser caridoso com o próximo, aí efetivamente eu posso estar naquela condição de ser uma pessoa humilde, porque a base da caridade é a humildade. Jesus falando, está lá em Mateus capítulo 10, de Jesus. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia, ou mansos em algumas Bíblias, como as pombas. O que Jesus falou aí? Vou mandar a ovelha para o lobo? Os lobos vão devorar essa ovelha. Mas o que Jesus fala aí, ele fala de poder moral. Capacidade moral. Quem tem a capacidade moral faz com que o mal abaixe a sua cabeça. Porque respeita aquela pessoa pelo que ela efetivamente é, pelo que ela transmite, pelo que ela transpira, pelo seu comportamento do dia a dia. Então, quando Jesus fala isso, fala, seja uma pessoa correta, procure trabalhar dentro dos seus padrões, dos meus padrões dele, Jesus, de comportamento, que eu estarei criando em mim uma capacidade moral tão grande que o mal abaixará na cabeça desse cara. Por quê? Porque o mal é a ausência do bem. E o mal sempre temerá a presença da força do bem. E mais, que sejamos prudentes como as serpentes. Muitos falamos no vigiar e orar de Jesus, importantíssimo, está em Mateus. Mas em Marcos, ela tem um verbo antes. Marcos fala, olhai, vigiai e orai. O olhar é o quê? É ser prudente como a serpente. Ver aonde eu estou pisando. Que tipo de comportamento tem que ter para aquele grupo que eu estou chegando. Como eu devo me portar? O que eu tenho que fazer? Né? E aí eu tenho condição, né, de não ter a malícia, né, de enganar ninguém, mas de conhecer efetivamente o ambiente que eu estou. E aí, com a minha capacidade moral, eu tenho condição de fazer grandes coisas. Mas a prudência é sempre fundamental. Tá? Esse olhar que Marcos fala, que Jesus disse, né? Mas está só
no Evangelho de Marcos. Continua Paulo. Falando sobre a caridade ainda, né? Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Obviamente, a prática da caridade ela está ligada diretamente com a verdade. Não existe a caridade voltada, envolvida com a mentira. Muitas vezes a gente fala, Chico falava muito isso, às vezes é bom a gente adiar a verdade, mas não estabelecer uma mentira para que ela seja permanente. Não conta o que tem que falar agora, que pode causar um drama maior, trabalha para diminuir os dramas que a verdade pode trazer, mas no momento certo ela tem que vir. É o que o Chico fala, né? Adia a verdade, segura um pouco que você vai falar. Acerta aquele grupo, acerta a relação das pessoas para depois a verdade, num momento de tranquilidade, de calma, ela seja colocada. Precisamos então exatamente ter muito esse sentido de que uma verdade, aquela eu falo que eu tenho que falar, porque o que aconteceu tem que ser dito. Isso muitas vezes é muito mais um ato de tentativa de humilhar alguém, de machucar e ferir alguém, do que um ato de ser uma pessoa efetivamente verdadeira. Né? Temos que ter essa noção de que o fel que ofertamos terá que ser provado por nós mais à frente. Aquilo que a gente leva para o próximo é aquilo que nós vamos receber. É um processo natural. Se eu estou fazendo, eu estou colhendo. O fazer é o plantar, o receber do próximo é o colher. Por isso que Emmanuel falava, né, que o bem que fizerdes será vosso advogado em qualquer lugar. O bem que eu faço aqui, mesmo que ninguém saiba desse bem aqui, onde eu chegar, a espiritualidade de trabalhar. A espiritualidade daqueles a quem fiz o bem, que eu nem sei quem é, mas que são gratas pelo ato que eu fiz, estarão sempre me apoiando, estarão sempre me dando suporte. Esse processo do advogado que nós temos, esses amigos do plano espiritual que atendem às nossas necessidades, muito em função dos nossos comportamentos. Baseado na transformação, então, dos sentimentos, como eu falei, não adianta enxugar gelo. Eu tenho que conhecer meu sentimento e trabalhar no processo de superação das mazelas, a transformação daquilo que é errado. Nós podemos dizer que a justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando os seres das mentiras e intrigas que envolvem interesses pessoais. E a gente tem que lembrar que os espíritos falam para Kardec, quando ele pergunta qual é o sentido de justiça, e o sentido de justiça é que nós cumpramos os nossos deveres. E nós vemos hoje uma sociedade, a sociedade brasileira, a Constituição brasileira, fala em mais de 30 direitos e 3 ou 4 deveres. Não existe sociedade que vive apenas para direitos. Por quê? Olha só o que a gente desenvolve esse pensamento. Quando eu tenho um direito e quero exercer esse direito, né, e vou para as ruas para exercer esse direito, o que o governo faz? O governo vai criar uma agência para regular esse seu direito. Ótimo. A agência vai regular o meu direito. Só que tem que não é a agência que regula o seu direito. Quem regula o seu direito são pessoas que vão regular seus direitos conforme eles pensam. Então nós começamos a ter um monte de agência para regular o nosso direito, e quando nós vemos, nós estamos num estado inchado que nos controla tudo. E a nossa liberdade não está em quem defende os nossos direitos. A nossa liberdade é em que nós passamos os nossos deveres. Porque nós, que cada um cumprir seus deveres, ninguém precisará brigar por direitos. Então façamos a nossa parte de cumprir os nossos deveres. Eu trouxe até uma frase que eu achei muito interessante de hoje, pensei e botei aqui no meu controle aqui. De Leon Denis, é um livro Problema do Ser, do Destino da Dor. Livro fantástico.
Dentro do Espiritismo é um livro que não pode. Se tiver 20 livros para ser lidos no Espiritismo, além do livro da codificação, é esse livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Diz Leon Denis, a liberdade é a condição necessária da alma humana que sem ela não poderia construir seu destino. Nós nascemos para ser livres. Nós não nascemos para ser controlados pelo Estado. O Estado tem que ser o mais livre possível, de modo que a gente não tenha quem nos determine o que fazer, o que necessário fazer. Agora, para isso, eu tenho que ter um comportamento ético, eu tenho que ter um comportamento cristão, eu tenho que cumprir os meus deveres. Sem isso, nós não somos livres. A liberdade vem pela nossa condição de cumprirmos os nossos deveres e dessa forma não estarmos presos a conceitos, não estarmos presos a pessoas que vão definir o que é o meu direito, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Bom, e outra frase que é muito falada, né? Agora ultimamente até mais, né? Em função do que vem acontecendo no país, conhecereis a verdade vos libertará. Nós, espíritos, conhecemos a verdade, ou pelo menos acreditamos isso. Mas quem de nós está liberto? Então, essa frase, ela perde sentido quando eu não vejo o que o versículo anterior fala, que aí ela vai ter sentido. O que Jesus fala efetivamente? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu só poderei ser efetivamente livre quando eu estiver permanecendo na verdade da palavra do Cristo. O que é permanecer na palavra do Cristo se não cumprir aquilo que ele nos ensinou, pelo exemplo e pela palavra? Aí sim, o que ele diz? Eu serei verdadeiramente um discípulo do Cristo. E aí, cumprindo meus deveres, né? Sem as peias de ter alguém dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer, limitando meus direitos, limitando a minha liberdade, eu efetivamente serei livre. E essa liberdade vem pela consciência e não por uma determinação de uma agência ou de um governo ou de um sistema. Somos nós que nos tornamos livres através do nosso comportamento digno, nosso comportamento ético, nosso comportamento moral. E continua Paulo. O amor, a caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Porque tudo tem sua hora, que Paulo quer nos fazer. Esse sofrimento não significa que eu tenho que sofrer o tempo todo. Esse suportar não significa que eu tenho que suportar o tempo todo, mas tem momentos que eu preciso sofrer e ficar calado. Eu tenho que suportar e ficar calado para esperar que a coisa se ajeite e se der para continuar aquela situação à frente, vamos. Se não, procuramos outros caminhos. Vamos andar rápido aqui, falei muito. Diz Paulo ainda que agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Eu falei, eu posso ter fé e posso ter esperança, mas se eu não tiver caridade, eu não chego a lugar nenhum. Deixa eu pular isso aqui. Vamos para a questão seguinte. A questão, deixa eu ver o nome dela, é 886. Quando Kardec, aliás, é a única questão que Kardec pergunta: qual seria a visão da caridade segundo Jesus? É a única pergunta que Kardec quer saber, o que Jesus achava daquilo, e a resposta é essa: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É o BIP, né? Se eu conseguir ser benevolente para todo mundo, indulgente com a imperfeição dos outros, não só das imperfeições de quem nós gostamos, não. De todas as imperfeições, né? E perdoar toda e qualquer ofensa, eu estarei no caminho da evolução. Gente, era isso aí que a gente gostaria de mostrar, alertando que no processo da caridade, uma coisa muito importante
é nós entendermos que esse sentimento de caridade é um sentimento que tem que passar pela nossa visão muito mais ampla do mundo. A nossa visão de que vivemos num mundo de total interdependência. Um dos maiores erros da sociedade, principalmente quando nós jovens, é que eu quero ser independente. Mas como nós podemos ser independentes se eu não planto minha comida, se eu não colho o meu legume, se eu não faço a minha roupa, se eu não monto o carro que eu uso? Vivemos um processo de um depender do outro. Nesse processo de um depender do outro, significa que o meu processo evolutivo, paradoxal que seja, ele é individual, mas se dá coletivamente. Eu, para evoluir, preciso ajudar o outro a evoluir, porque em algum momento alguém vai me ajudar a evoluir. Nesse processo de troca, nesse processo de um ajudar o outro no seu crescimento. Então, que a gente possa ter a noção que a necessidade da caridade não é necessidade do que está necessitado. E a parábola do bom samaritano é fantástica nisso. Porque depois que Jesus conta toda a história para um dos homens do Sinédrio, sobre o samaritano, inimigo do judeu, fazendo a caridade, qual é a pergunta que ele faz lá no final para o judeu? Ele não pergunta, para o sacerdote, quem era o próximo? Ele não pergunta, para o levita, quem era o próximo? Ele não pergunta, para o samaritano, quem era o próximo? Ele pergunta, para o homem caído, quem era o próximo? Qual é a visão que Jesus nos traz disso? Nos traz que a caridade não é uma opção que eu escolho. Eu vou fazer a caridade com o Pedro que eu conheço. Aquela pessoa ali eu não conheço, eu não vou fazer. Mas no dia que eu tiver caído e o Pedro não passar aquela pessoa, eu vou falar, poxa, meu amor, me ajuda aqui. Então a caridade, fazer a caridade não é uma opção. Fazer a caridade é uma oportunidade que a vida nos oferece no nosso caminho. Por isso que Jesus perguntou, não sob a ótica do levita, não sob a ótica do sacerdote, não sob a ótica do samaritano, mas sob a ótica do homem caído, quem era o próximo. Que possamos ter essa capacidade de olhar à nossa volta e ser a mão estendida para o necessitado. Muito obrigado, boa noite.